Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Mulheres de Atitude. Que bom que você escolheu estar com a gente aqui mais um sábado. É com grande alegria que eu estou aqui apresentando esse programa para você, junto com as minhas amigas aqui, porque eu sei que Deus tem algo muito especial reservado para mim e para você nesse dia. E eu quero convidar você a não se desconectar, a permanecer conosco aqui, porque Deus tem algo muito especial para te entregar e você não pode perder de vista aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Todo sábado, às 10 horas, estamos aqui ao vivo para você poder receber essa mensagem de alegria, de consolação, de motivação, de encorajamento, para você continuar seguindo naquilo que Deus reservou para você. Mas antes de eu pregar para você, eu quero te convidar para você adorar o Senhor junto com as minhas amigas aqui comigo, porque nós acreditamos que a adoração, ela libera também o favor de Deus para as nossas vidas. Amém, glória a Deus. Abra o seu coração nesse momento e receba tudo aquilo que o Senhor tem para derramar na sua vida nesse dia. Certamente o Espírito Santo, Ele quer falar ao seu coração. E saiba que não há outro Deus semelhante ao nosso Deus. O Deus de milagres, aquele que é o Alfa, o Ômega, o início e o fim de todas as coisas. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo trabalhar, tirar toda inquietude da sua alma, da sua mente, e sinta a presença do Senhor nesse momento de tocar. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro, não há outro como tu. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início
fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és Jesus maravilhoso. Nós te louvamos, ó Deus, porque o choro ele pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Quando nós obedecemos a tua voz, quando nós ouvimos aquilo que teu Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações, nós sabemos, ó Deus, que a provisão do Senhor é certa na nossa vida e que o Senhor vai fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Declare: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declarei aonde você estiver. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E sabe por quê? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
até já. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Glória a Deus. A Ele seja a glória para sempre, porque tudo é feito por Ele e tudo é para Ele. Como é bom a gente caminhar com Deus, como é bom saber que Ele cuida de nós. Eu quero conversar com você nesse dia sobre uma palavra que está queimando no meu coração. E o tema da nossa palavra é a obediência que atrai o favor de Deus. Eu quero te convidar a abrir 2 textos da palavra de Deus. E o primeiro é Mateus capítulo 8, dos versículos de 5 a 13. Diz assim a Bíblia: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino de Deus, do reino, serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. E o outro texto é Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24, que diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés.
A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, meu senhor, mas até os cachorrinhos de debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. São dois personagens que aparentemente parecem ser distintos, mas existem muitas similaridades nesses dois personagens especiais, que é o centurião romano e essa mulher grega. Eu quero primeiro começar falando do centurião romano com você. Esse centurião romano era uma autoridade constituída que, de fato, era alguém que ele coordenava, tinha autoridade sobre vários soldados. Ele tinha esses homens ao seu dispor para fazer aquilo que ele mandasse. E esse homem, ele conhecia muito bem a dinâmica da hierarquia da autoridade. E era alguém que conhecia isso porque vivia isso na sua vida ali de militar. Só que ele é tomado de uma grande misericórdia, porque ele vê que um servo seu está adoecido, que precisa de uma cura de Deus. Então ele é tomado ali pela misericórdia. E Deus olha para esse homem, para esse centurião, e contempla nele uma grande fé. Uma fé que ele jamais havia visto. Isso é algo muito importante para nós. O que eu posso começar a dizer para você aqui, nessa palavra de Deus tão especial para mim e para você, que esse homem, ele conseguiu receber o favor de Deus, que era a cura para o seu servo. Mas por que esse homem recebeu essa cura e esse favor de Deus? Porque ele conseguiu associar duas coisas muito importantes. Ele conseguiu associar a honra e a submissão à autoridade. Esse homem, ele não somente tinha entendimento, mas também vivência do que era uma autoridade. Porque ele trafegava nesse lugar todos os dias. E aí a gente começa a dizer o seguinte nesse texto: que o que realmente vai colocar a gente nesse lugar de atrair o favor de Deus é a gente associar a honra e a submissão. Nós sabemos que a honra começa no coração. Então é algo que você faz porque você valoriza alguém. Honrar alguém é dar valor a alguém, é tornar essa pessoa com prestígio na sua vida. É você reconhecer as virtudes, as qualidades, é dar a essa pessoa um lugar de honra na sua vida. E aí nós vemos no outro texto essa mulher grega, que era alguém muito simples, digamos que alguém que não era do povo judeu, uma mulher de uma outra nacionalidade, mas que estava padecendo de um grande sofrimento também. Ela tinha sua filha que estava possessa por espíritos malignos. Agora, o que de fato nós temos em comum desses dois personagens? Eu vou dizer para você. Primeiro, que ambos não eram o povo de Deus. Nem o centurião, porque ele era romano, e nem essa mulher cirofenícia, porque a origem dela, porque ela era uma mulher grega. E ambos estavam movidos pelo mesmo desespero. O centurião, porque viu seu servo adoecido. E a mãe, porque via sua filha endemoniada. Então, ambos estavam cheios de dor no coração. Agora, existe uma outra similaridade entre esses dois personagens. Ambos receberam o favor de Deus porque honraram a Jesus. Mas que tipo de honra que eles dedicaram a Jesus? Reconhecendo a autoridade dele. Minhas irmãs, é importante que você saiba que você só vai atrair o favor de Deus para a sua vida. Não é somente associando a submissão com a honra, mas é o reconhecimento da autoridade de Deus. Se você não sabe em quem Deus é, por que você clama a Ele? Nós clamamos a Ele porque reconhecemos que existe poder e autoridade em Deus. Essas pessoas clamaram a Jesus porque reconheciam a autoridade de Deus em Jesus, porque Jesus é o próprio Deus. E eles se voltaram para Ele porque de fato enxergavam pela fama de Jesus que Ele fazia maravilhas, Ele fazia milagres.
Então eles confiaram nisso, de que nesse homem havia algo diferenciado. A mulher Cirofenícia, ela honra a Jesus e ela faz isso com uma humildade muito grande. Ela diz assim: Jesus, eu sei que eu nem sou povo, eu nem mereço estar aqui falando contigo, mas por favor, por misericórdia, eu me considero, o povo me considera como uma cadela, mas eu quero alcançar o teu favor. Por que Jesus fala desse jeito com a mulher? Porque você se questiona, Jesus chamou uma pessoa de cadela? Na verdade, Jesus fez isso porque Jesus é sempre muito intencional. A intenção de Jesus não era ofender essa mulher grega. A intenção de Jesus era apenas dizer para essa pessoa o seguinte: eu sei que as pessoas consideram você uma pessoa de segunda grandeza. Eu sei que as pessoas olham para você e te veem como de fato fosse uma cadela. Porque ela era lembrada todo o tempo disso. A intenção de Jesus era de fato perceber se havia humildade no coração dessa mulher. E quando Jesus diz isso para ela, ela dá de fato a resposta que Jesus esperava receber dela. Ela diz assim: Jesus, se até os cachorrinhos comem daquilo que cai da mesa, então eu também quero receber desse favor. Aí Jesus se volta para ela e quase que diz assim: certa resposta. E abençoa aquela mulher com a restauração e a libertação completa da sua filha. Ela sai dali com a bênção dela. E Jesus declara que aquela mulher, ela de fato é muito especial, porque ela creu, ela honrou a Jesus. E Jesus fez a mesma coisa com o centurião romano. Minhas irmãs, quanto que a gente perde quando a gente, de fato, no dia a dia, não reconhece a autoridade de Deus. Pasme você, mas tem gente que está fora da igreja e conhece mais a autoridade de Deus que os próprios cristãos. Pode ser que você mesmo que está ouvindo essa palavra é uma cristã, mas só pelo fato de você não crer que Deus pode mudar tudo, você já está de fato retirando de Deus a autoridade que é devida. Você não está reconhecendo que Deus pode fazer todas as coisas. Porque se de fato você reconhecesse a autoridade de Jesus sobre toda e qualquer situação, você estaria clamando com orações e súplicas no altar dele. Você não tem ainda o favor que você quer receber da paz de Deus, porque você não está se sujeitando e se submetendo ao senhorio da autoridade de Jesus. Isso é algo muito sério. As pessoas querem receber muito das mãos de Deus, mas não querem entregar nenhum nível de obediência, nenhum pequeno nível de obediência. O centurião romano sabia muito bem o que era obediência, porque ele era talhado todos os dias e lembrado que ele era um militar e que ele não poderia se dar ao luxo de desobedecer. Então, a obediência já estava na estrutura mental, emocional, espiritual desse centurião romano. E ele volta para Jesus e fala assim: Jesus, em humildade, mesmo sendo alguém poderoso, um centurião, alguém que tinha muitos militares debaixo da sua autoridade, ele se volta para Jesus com toda a humildade e fala assim: Jesus, o Senhor é incrível, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é uma grande autoridade nessa terra. Quem sou eu para te pedir uma coisa? Eu não sou digno de que o Senhor vá até minha casa para curar meu servo. Mas se o Senhor daí der uma palavra, ele pode ficar curado. A impressão que eu tenho quando leio esse texto, que é como se esse centurião romano, ele estivesse frente a frente com o seu superior. A maneira como ele fala com Jesus, a maneira como ele conversa com Jesus,
É como se ele estivesse conversando com o seu superior. E isso nos deixa ainda mais admirados. Porque você bem sabe que o centurião romano é alguém que odeia os judeus. E Jesus era um homem comum como todos. Como um centurião romano pode se voltar para Jesus como se estivesse falando com o seu superior? Só alguém que de fato reconhecia a autoridade dele. E isso torna esse texto ainda mais lindo. Porque alguém que estava totalmente fora da realidade de conhecer quem era o Cristo. Mas ele reconhecia porque ele via o que Jesus estava fazendo. E só pelo fato de ver e ouvir a fama de Jesus, ele vê esse cara importante. Era alguém que sabia observar. Certamente era um homem inteligente. Alguém que sabia extrair algo até mesmo do seu superior. Sabia que se ele fosse se voltar para um superior, ele não poderia ir de nariz em pé. Porque do contrário, porque ele não conseguiria receber aquilo que estaria buscando no seu pedido. Como falta isso para nós, minhas irmãs? Minhas irmãs, até para você receber o favor de Deus, você tem que ter inteligência. E pode ser que você não alcançou níveis maiores do favor de Deus na sua vida, porque você não está lidando com inteligência no seu dia a dia. Você não está sabendo falar com as pessoas. Saiba se comunicar com as pessoas, saiba pedir às pessoas. Abaixe a cabeça. Pode ser que você esteja com muita empáfia. Pode ser que você ainda esteja muito orgulhosa. Por isso as portas ainda não se abriram para você. Mas se você experimentar, saber se colocar no seu devido lugar, em humildade, saber falar com as pessoas e honrar as pessoas que de fato merecem honra e a sua obediência, você vai de fato extrapolar naquilo que Deus quer entregar para você. Deus vai esbanjar contigo. Você vai nadar de braçada naquilo que Deus quer entregar para você. A Bíblia fala para nós em Mateus capítulo 10, versículo 40 a 42, que quem honra será medido no tamanho que honra. Existe uma frase que o pastor Josué sempre fala com a gente. A honra que você dá é a honra que você recebe. Então pode ser que você não está galgando os lugares que você tem planejado, porque você não está honrando as pessoas na medida que elas merecem ser honradas. Você precisa ir para esse lugar. E quando eu falo de honrar, é honrar até mesmo uma autoridade que você tem até desprezo de algumas atitudes dela. E eu creio que essa é a parte mais difícil e desafiadora. Mas minha irmã, obedecer, submissão, não é um pedido de Deus, é uma ordem. Romanos 13 vai dizer para nós que nós temos que nos submeter às autoridades. Eu ouso dizer que o centurião e a mulher grega receberam do favor de Deus, porque se submeteram à autoridade de Jesus. Elas baixaram a bola, baixaram a cabeça em humildade e souberam pedir. Saiba falar com as pessoas. Tenha sempre as pessoas em autoestima. E você vai ver quantas portas vão começar a se abrir para você. Seja inteligente. É importante você entender que você precisa honrar a autoridade até mesmo se você for insultado. Deixa eu te dar um exemplo. E eu quero concluir com esse exemplo. Lembra de Ana, mãe de Samuel? Ela era todo o tempo criticada pela Penina. Penina dava filhos. Mas Ana não conseguia dar filhos para o seu esposo. E a Penina jogava todo o tempo isso na cara da Ana.
E Ana começou a ficar angustiada, deprimida de espírito, porque ela não conseguia entregar para o seu marido. E o marido dela, de fato, era alguém muito bom, porque o texto bíblico vai dizer para nós, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, que o seu marido chega a dizer assim: será que eu não sou suficiente para você? Ou seja, era o marido dizendo assim: será que eu não sou tão bom para você? Assim que eu posso fazer para te deixar mais feliz ainda, Ana? Então Ana tinha tudo aquilo que ela queria, mas ela não tinha filho. E ela queria dar isso para o seu esposo, mas porque ela era criticada todo o tempo por Penina. Mas o texto bíblico vai dizer que quando ela chegou no ápice da sua dor, ela se consagrou ao Senhor, ficou sem comer e foi para o templo orar, falar com Deus, fazer a sua reclamação para Deus. E quando ela entra no templo, com a cara de oprimida, com a cara de angustiada, ela começa a orar. Nós imaginamos que Ana de fato devia estar muito angustiada, porque inclusive Eli, que é o sacerdote do templo, quando está lá, ele chega a dizer para ela assim: você não tem vergonha de a essa hora do dia você tá bêbada? Então de fato ela devia estar muito descontrolada na presença de Deus, desesperada na presença. Sabe aquele dia que você faz aquela oração desesperada? Todas nós um dia já fizemos uma oração desesperada, e que você grita, esperneia, porque você cansou, que você clama pela ação de Deus, porque você já está quase entregando os pontos. Ana estava assim, e ela, de certa forma, ela é insultada pelo sacerdote, porque algumas vezes, minhas irmãs, nem toda autoridade vai entender o teu processo. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo ela sendo insultada por Eli, mesmo Eli não tendo discernimento espiritual para entender a cena que estava acontecendo ali, Ana ainda assim se coloca de igual modo como o centurião e a mulher grega, em humildade. Ela se volta para Eli e fala assim: meu Senhor. É como se ela dissesse assim: meu pastor querido, eu não estou bêbada. Eu estou aqui derramando a minha alma, porque eu quero alcançar o favor de Deus. Se fosse talvez uma outra pessoa, ela diria assim: quem é esse pastor para falar assim comigo? Eu vou embora dessa igreja e eu nunca mais volto aqui. Quantas de nós não temos esse comportamento? E aí, minha irmã, as portas se fecham para você. Talvez você esteja hoje afastada da igreja. Você falou para si mesma assim: nunca mais piso nesse lugar, porque eu fui insultada naquele lugar. Mas hoje Deus está chamando você de volta e fala assim: ei, acorda. Olha o quanto que você está perdendo. Tem hora que eu vou usar alguém que está acima de você para te colocar no teu devido lugar, para te colocar numa posição de humildade, para te colocar pianinho na minha presença. E se você não aprender a sofrer humilhação, você não está preparada para viver. Nós temos que aprender a lidar com as negativas da vida. Nós temos que aprender a trabalhar com os insultos, com a humilhação, com a retaliação. Nem sempre vai ser fácil o processo. Mas entenda que em cada situação dessa, em que nós estamos sendo colocados por Deus nesse lugar, e que Ele nos requer a submissão, é porque Ele está aperfeiçoando algo em nós. E nós não podemos negligenciar esse momento que Deus quer viver com a gente. Quantas portas você fechou porque decidiu se trancar em si mesma? Porque decidiu se sentir ofendida? Mas eu quero dizer para você que o Deus que hoje trouxe você para essa sessão, para esse programa, é alguém que realmente ama demais você e que não desistiu de você, porque enxerga em você de fato uma pessoa que está nessa terra para cumprir o propósito dele, alguém para quem ele ainda tem algo a fazer. Ele não desistiu de você. Então, minha linda, Deus hoje está dizendo para você: volta a honrar a autoridade, volta a se submeter à autoridade, porque isso agrada ao coração de Deus. E a Bíblia fala que quando Ana diz isso, quando ela honra a sua liderança, quando ela honra a autoridade do templo, ela recebe de Eli uma resposta positiva. Aí ele se volta para ela e diz assim:
que assim seja feito na sua vida. Que Deus conceda a você como você está pedindo. E a Bíblia fala que passou-se um tempo e Ana, então, gerou Samuel. Um profeta que ela entregou para o próprio Eli. Que para nós é a prova maior de que o coração de Ana não estava ofendido. Porque ela devolve o filho dela para o cara que insultou. Para o sacerdote que insultou. O coração de Ana estava limpo. Eu não devo nada a ninguém. Eu só devo amor. Eu só devo a Deus a minha gratidão, porque Ele me permitiu gerar. E a Bíblia fala que Ana não gerou apenas só Samuel. Ela gerou muitos e muitos outros filhos. Ela fez o seu marido sorrir ainda muito mais. Porque é assim que Deus faz. Quando nós entendemos o nosso lugar de submissão, de honra, de inteligência, de saber pedir, nós encontramos o favor de Deus. E ela foi surpreendida com muito além daquilo que ela pediu. E é exatamente assim que Deus quer realizar na sua vida também. Ele está te convidando para esse lugar. E agora eu quero orar por você. Eu quero clamar ao Senhor que Ele, de fato, coloque toda essa palavra no teu coração. O teu coração agora é um lugar em que Ele está arando e já lançou a preciosa semente. E a minha oração agora é que essa semente, ela cresça em você e ela dê frutos para a glória do Senhor. Vamos orar juntas? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial na tua presença. Obrigado, Jesus, pelas mulheres que estão hoje acessando essa palavra, esse programa. Meu Deus, que essa palavra, ela surta um efeito que não seja apenas emocional, mas que seja espiritual, de uma transformação extrema, Deus. Que o Senhor coloque essa mulher que está nos ouvindo nesse lugar de empoderamento, na tua presença, e que ela se veja como alguém que também tem para ela a bênção de receber o teu favor. Coloca essa mulher submetida à tua vontade, honrando ao Senhor e as pessoas que a cercam, mas também vivendo a vida com inteligência, sabendo se relacionar e se colocando sempre em posição de fato inferior, considerando o outro superior a ela, para que assim a tua graça cada vez mais se manifeste na fraqueza e o teu poder seja de fato aperfeiçoado em cada coração que ouve essa palavra nesse dia. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor abençoe demais a tua vida e eu espero você na próxima semana, porque tem mais programa Mulheres de Atitude. Tchau, tchau. Te adorar eu quis sustentar.